Olá, então vamos para a nossa terceira aula de paleografia. Como vocês sabem, a gente está fazendo esse conjunto de aulas assíncronas para vocês poderem assistir no tempo que vocês dispuserem ao longo da semana. E hoje a gente vai falar sobre sistemas de escrita. Eu também podia falar tipos de escrita, mas eu pensei e achei melhor tirar o tipos e deixar sistema, porque afinal tipo é uma palavra que pode ser confundida aqui no caso, já que tipo também são aquelas pecinhas, né, que formam, fazem as letrinhas no processo de impressão. Então, para não ter qualquer confusão, eu optei pela expressão sistemas de escrita, mas foi puro preciosismo da minha parte, porque de fato podia ser tipos de escrita sem nenhum problema, tá bem? Eu vou fazer da mesma forma das outras vezes, eu vou sumir nos próximos slides. Eu vou aparecer num, especialmente porque tenho que mostrar umas coisas com as mãos, mas de uma maneira geral vou dar uma desaparecida, tá bem? Então vamos começar a nossa nova aventura. Na aula de hoje, a gente vai se concentrar na escrita latina, afinal, o português é uma língua de origem latina, como vocês sabem, e a nossa escrita ela vem dentro da tradição do latim, né? E da escrita latina. Então a gente vai mostrar vou fazer um percurso o mais rápido que a gente puder sobre essa escrita. É, Existiria muito mais coisa para se falar do que eu vou falar. Eu ressalto que a gente colocou lá naquela parte que tem os materiais para acompanhar as aulas de paleografia. Eu botei dois livros. Um livro do Mendes, que é da década de 50 do século XX, e um livro mais recente da Berwanger e do Leal, que consolidam. São dois manuais, né? Que explicam bem, com mais profundidade do que eu vou dar a aula aqui, e vocês podem ler os dois livros sem nenhum susto, né? A nossa aula está muito baseada no livro da Berwanger e do Leal, porque ele é mais atual, mais recente, então ele tem umas preocupações mais ligadas à nossa realidade, tá? Bem, então a gente começa falando da escrita romana. A escrita romana, ela, deixa eu botar um pointer aqui para gente, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma escrita romana já passado um tempo da história de Roma, já no século terceiro depois de Cristo, né? Porque a gente mostrou para vocês na aula passada a escrita romana, mas a que tem em lápides, a epigrafia, né? É, Agora aqui a gente está vendo um registro feito de fato pela mão, né? Na epigrafia você usa vários instrumentos e a letra romana, a escrita romana é justamente muito reta, justamente por causa disso, por causa desse uso, desse, desse processo de marcar a pedra, né? Com vários instrumentos perfurantes. Então, aqui não, aqui a gente já tem uma letra mais corrida, digamos assim, né? É, Muito difícil de ler e ainda por cima é latim. Isso é só para a gente ter uma ideia de como era um registro romano. E é importante ressaltar que é esse tipo de registro que vai ser passado para outras culturas que vão invadir o Império Romano e vão desmantelar o Império Romano e vão formar os reinos bárbaros na Alta Idade Média. Então, essa aqui é a base da escrita. Vocês sabem que na Alta Idade Média houve, de uma maneira geral, depois que o Império Romano caiu, uma, uma diminuição dramática da
da alfabetização e da capacidade de escrita das sociedades. Isso não quer dizer que a escrita deixou de existir, mas ela recuou bastante em termos de utilização. E, mas aqui sobreviver vai dever muito a essa tradição mais recente do Império Romano. Mais recente, quero dizer, do final do Império Romano. Tá bem? Nesse período também da Alta Idade Média, a gente vai ver o desenvolvimento dessa escrita que é chamada de escrita uncial, ou seja, ela deriva da escrita romana, né? E ela tem esse nome porque justamente se refere ao formato arredondado da unha e também algumas pessoas dizem que o formato arredondado do próprio polegar. Se é da unha ou do polegar, o que interessa a gente é que é uma letra mais arredondada do que aquela que a gente viu anteriormente, né? É usada de forma muito elitista, né? Para textos bíblicos e manuscritos de luxo. Não é uma, uma escrita vulgar no sentido de que ela não está espalhada, as pessoas todas não dominam isso, é uma elite, um grupo pequeno de pessoas que é capaz tanto de escrever quanto de ler. Mesmo os reis desses reinos bárbaros da Alta Idade Média, muitos desses reis não sabiam ler, né? O máximo que eles sabiam é assinar o próprio nome, que era uma marca, né, que eles desenvolviam. Mas isso realmente é um privilégio para poucos nesse período. Tá? Essa letra uncial, ela ficou meio que se perpetuou, especialmente quando você usa títulos e maiúsculas, nas letras maiúsculas e nas letras é, que iniciam títulos, ela pode ser resgatada e essa forma arredondada de escrita. A escrita semi-uncial, ela tem esse nome, mas em geral a relação direta com a escrita uncial é meio equivocada, né? Ela também é usada na Alta Idade Média, nos séculos V e VII, sobretudo. É uma escrita mais ligada a estudo de pequenas comunidades e de escolas religiosas. É, portanto, uma, uma escrita mais operativa do que aquela anterior que a gente viu, a uncial. O que a gente pode dizer é que ela mistura certos elementos da escrita romana com a escrita uncial, mas não é uma definição das melhores que tem. E o que nos me preocupa nesses slides é mostrar a vocês essa variedade, essa existência de outras letras. Mas vocês não precisam se preocupar porque não é esse o nosso objeto no nosso curso. Não é só para vocês conhecerem mesmo, tá bem? É importante notar que aquela unidade gráfica que a gente viu, que era do Império Romano, né? Ela vai ser, na verdade, sendo substituída por vários particularismos ao longo da Alta Idade Média. Né? E você vai ver várias misturas de escritas uncial, semi-uncial, uma escrita comum, corriqueira, né? E alguns elementos de evolução gráfica que se relacionam a determinadas culturas. Né? Então, aqui a gente vai destacar quatro delas, mas existem muito mais que isso. Se vocês forem lá ler o livro da Bergamver, Bergamver, ai meu Deus, eu vou falar sempre errado o nome dessa mulher, é, e do Leal, vocês vão ver que eles têm uma lista muito maior que essa que eu botei aqui. Mas como o nosso objetivo era só mostrar para vocês a variedade, né, eu acho que essas quatro aqui são suficientes. Né? Especialmente a última, que tem mais a ver com a tradição da escrita em português. Né? E aí se justifica a presença dela aqui também.
Então a gente tem a escrita merovingia, do período merovingio na França. Vocês podem ver que é uma letra comprida, né? Tem uns traços longos, muito interessantes, parecem umas velas de embarcações, né? Nas Ilhas Britânicas tem as escritas insulares, aí você vai ver uma série de variedades na Irlanda, na Inglaterra, na Escócia, né? E é uma escrita muito colorida, muito cheia de grafismos, né? E como vocês podem ver, com elementos bem parecidos com a escrita uncial, semi-uncial. Então, temos aí uma bela demonstração de misturas, né? Na Itália Meridional, é, especialmente uma escrita desenvolvida nos mosteiros, especialmente nos mosteiros beneditinos, a gente vai ver a escrita beneventana. E, como vocês podem ver, também tem uma série de elementos misturados aí, mas, por outro lado, também é uma escrita mais arredondada, mas mesmo sem você conhecer o latim, você consegue identificar as letras com mais facilidade do que nos outros registros, né? E por último, mas por último na nossa seleção, na nossa escolha aqui, né, a gente tem a escrita visigótica, que vai ser uma característica da Península Ibérica. Como vocês podem ver, também é uma escrita que mistura uma série de elementos das outras escritas que a gente está identificando para vocês. Ela tem um grau razoável de dificuldade de leitura, né? Mas com paciência se enfrenta esse texto visigótico. Posteriormente a essas escritas que a gente mostrou para vocês, essas formas de escrita, esse sistema de escrita que a gente mostrou até agora, a gente vai ter a escrita carolina ou carolíngia. E é isso mesmo, tem relação com o Carlos Magno e essa denominação é importante porque ela é uma escrita redonda, de formas muito simples e equilibradas, e isso fez, as letras são bem separadas, né? Isso torna uma leitura clara e legível, o que vai fazer, a partir do século VIII e até o século XII, que seja um tipo de letra muito utilizado, né, nos documentos e nos textos manuscritos de uma forma geral, né? E a gente vai falar da Carolina algumas vezes, porque depois ela vai ser resgatada de algumas formas em outros sistemas posteriores. A escrita gótica, ela recebeu esse nome feita pelos humanistas, ou seja, os críticos da Idade Média, os grandes críticos da Idade Média. Vocês devem lembrar da aula do Ronaldo, falando de como os pensadores humanistas bateram firme, né, na cultura medieval. Então, esses mesmos humanistas, eles vão olhar para esse tipo de letra típica a partir do século XII até o século XVI, especialmente dos países mais ao norte da Europa, mas que se difundiu de uma maneira geral em toda a Europa. é, eles dão esse nome justamente para criticar, para fazer a associação de que é um texto de origem medieval. E com isso eles estavam querendo realmente detratar esse tipo de letra, né? Vocês podem ver que é uma letra muito sofisticada, né? Com traços finos e grossos se alternando, né? É, há uma forma de abordagem da pena de, que é usada para escrever é, específica para essa escrita. Eu vi, curiosamente, a escrita gótica agora tem muita influência nos grafismos, né? Então eu vi vários vídeos fazendo pesquisa para dar essa aula, vários vídeos na internet ensinando a escrever gótico,
manuscriticamente, né? Parece que tem uma certa atração por esse tipo, um revival na utilização desse tipo de letra, né? As palavras são separadas, visivelmente, né? E como ela vai ser uma escrita que vai durar muito tempo, ela também vai ter uma série de variações. Eu escolhi esse texto aí porque achei o mais bonito e também com os enfeites nas bordas da página também pega bem botar na aula, né? E é claro, se os humanistas estavam falando mal da escrita gótica, né, é porque eles estavam querendo promover uma outra escrita, que a gente vai chamar de escritas humanísticas. Tá? Elas têm mais de uma modalidade, eu estou simplificando aqui, só vou falar dessas duas distinções, tá? Mas existem outras. É uma escrita que começa no século XV, proposta por Poggio Bracciolini. Ela tem uma inspiração na escrita carolina, ou seja, eles vão lá e resgatam um pouco a escrita carolina justamente por causa da sua forma arredondada, equilibrada, que é considerada bela. Aliás, os humanistas eles têm um grande apreço pelo círculo, né? Então, se vocês forem estudar arquitetura renascentista ou mesmo vários dos objetos de arte que o Renascimento produziu, vocês vão ver uma espécie de busca por essa, por essa coisa redonda, né? Pelo círculo, a perfeição do círculo. E isso é um elemento muito considerado pelos humanistas. Então eles levam isso também para a letra, né? Então você tem dois aqui que eu queria falar para vocês, que são a redonda, que vocês podem ver aí, que é uma letra bastante fácil de ler, né? Porque ela é super caprichada, super detalhada, super arredondada, as palavras todas separadinhas. Então é muito fácil de ler. E também tem a cursiva itálica. A cursiva, qualquer letra cursiva, é aquela letra emendada, aquela letra, digamos assim, que a gente faz de tocada, né? Algumas pessoas dizem que a letra cursiva é a letra da preguiça, ou seja, você não tira muito a pena do papel e você emenda as coisas um pouco, né? Isso é um problema depois, dependendo da quantidade de emendadas que você dá. A gente vai ver algumas emendadas aqui alucinadas, né, que são de difícil leitura, mas é também a letra que se vai se difundindo com mais facilidade, né? Porque a cursiva, em qualquer uma das manifestações que virão depois, ela é dinâmica, né? É muito fácil de você aplicar. E é curioso que atualmente você percebe que as crianças que estão aprendendo a ler e escrever cada vez mais estão tendo mais dificuldade de lidar com a letra cursiva e estão fugindo para letras mais redondas, né, como as letras de forma e assim por diante, que remetem à escrita romana, na verdade, né? É curioso isso, esse revival torto, né? Mas é só para vocês ficarem sabendo dessas distinções. Para ilustrar melhor o que eu estou falando sobre as escritas cursivas, e aí não apenas as humanísticas, mas as que vierem ao longo do século XV até XVII, né? Você tem algumas outras formas de escritas cursivas, né? Tem, claro, uma influência, uma espécie de evolução da gótica cursiva, que também tinha, né? Existia também a gótica cursiva, apesar de não ter falado. Tem também alguma influência das letras, das escritas humanísticas, né? Especialmente quando se trata das letras maiúsculas. As letras são arredondadas, têm muitos laços e nexos a uni-las e deformá-las, ou seja, é um texto danado de difícil de ler, porque às vezes as coisas estão todas grudadinhas, todas as palavras estão grudadas
e você tem que ter uma paciência de Jó para ir quebrando as palavras e entendendo o texto, né? É uma escrita, a gente tem três formas, né? A escrita cortesã, que vai ser usada muito entre os meados do século XV ao século XVI, está muito ligada às cortes, né, reais e dos grandes proprietários de terra. E, como já disse, muitos laços, muitos nexos, a letra arredondada. E isso a gente vai, de vez em quando, pode topar com elas na documentação portuguesa e mesmo brasileira. Que nessa época está tudo meio misturado, lá no século XVI, né? Além da escrita cortesã, a gente tem a escrita processada ou processual, que é usada também mais ou menos nesse período um pouquinho mais alargado da anterior, da cortesã, final do século XV até o final do século XVII. Tem muitas semelhanças com a escrita cortesã, mas é muito mais cursiva, ou seja, muito mais grudada e irregular. As letras são estendidas, são esgarçadas e são unidas com nexos e ligaduras. Então, é uma leitura de fato difícil, né? Mas não impossível. Nada é impossível. Acreditem em mim, nada é impossível. Essa é a escrita encadeada. Essa das cursivas é o exemplo máximo da preguiça, né? Porque para fazer essa escrita traçada, encadeada, desculpa, ela tem que ser traçada sem levantar a pena do papel, né? Então, é uma escrita muito complexa e ela vai se difundir na segunda metade do século XVI e século XVII. Né? É uma escrita arredondada, mas o problema dela é justamente essa ligação contínua. Eu me lembro que uma vez eu peguei um documento desses, né, que a primeira vez que eu olhei para ele, eu pensei, isso não é português, isso é árabe. Eu estou lendo errado, porque eu tinha que ler da direita para a esquerda. Mas não, é português, acreditem. É uma coisa muito assustadora num primeiro momento, mas depois você vai superando as dificuldades e consegue lê-las. Mas, para nossa sorte, as escritas com as quais a gente vai trabalhar mais, eu posso até dar alguns exemplos anteriores para vocês verem o tamanho do trabalho que podia se ter, né? Mas por que a gente está associando paleografia também à história do Brasil? A gente vai trabalhar com as escritas modernas, né? Que são as que foram usadas a partir do século XVI. Então, é claro que tem uma influência das escritas humanísticas, cursivas, das cursivas de uma maneira geral, né? Elas têm uma inclinação para a direita e são mais ou menos legíveis de acordo com a mão que as traça e a cursividade que apresenta. Ou seja, vai depender do escrivão. Se o escrivão for um cara de bem com a vida, se ele gosta do que ele faz, que é escrever, ele faz uma letra caprichada e você consegue ler. Mas eu estou sendo injusta também. Na verdade, muitas vezes o escrivão está trabalhando em condições muito tensas, né? Se você pensar, por exemplo, no escrivão da Inquisição, muitas vezes ele está escrevendo, está anotando, é o famoso notário, né? Ele está anotando a partir do que ele está ouvindo de uma conversa, né? O juiz da Inquisição, né? O inquisidor, fazendo uma série de perguntas ao réu e este, por sua vez, dando respostas. E o que o escrivão tem que fazer é anotar tudo o que ele ouve. Então, vocês podem imaginar que a situação é bastante tensa, né, nessa circunstância. É comum, muito comum, quando você pega um processo inquisitorial, e depois eu vou mostrar para vocês, a parte que é essa parte da conversa, digamos assim, dos inquisidores com os réus, em geral, é um texto muito difícil de ler por causa disso, porque foi escrito às pressas, né? Uma letra cursiva nervosa,
pouco se retira a pena do papel e assim por diante. Quando chega na parte da sentença, que é o momento em que o notário tem tempo para sentar e escrever a partir de um ditado do inquisidor, tem tempo de fazer uma revisão e assim por diante, aí a letra é muito mais caprichada e a leitura é muito mais fácil. Tanto que, em geral, o meu conselho, quando a gente pela primeira vez trabalha com o processo de inquisição, é ir direto, logo de cara, na sentença, que fica lá para o final do processo, né? Porque na sentença, para além de tudo, você vai ver uma espécie de resumo do que está se rolando ali no processo, né? E você vai se acostumar um pouco com o vocabulário e com a letra do notário, e aí depois você consegue desvendar o texto mais complicado de se ler, né? Então um conselho que eu dou para quem for trabalhar com os processos inquisitoriais. Prometi que voltava e voltei. Voltei para falar um pouco sobre os números romanos. A gente vai encontrar em vários manuscritos vários registros de números. Então, eu resolvi acrescentar na aula de hoje algumas dessas dicas, né, para a gente ver, ler com mais facilidade os números nos manuscritos. Aqui, a gente começa mostrando, é claro, a gente podia falar, é claro, dos números egípcios, dos números mesopotâmicos, dos números fenícios, dos números gregos, mas a gente vai pular essa parte toda, né? Mais uma vez, quem quiser saber mais sobre isso, é só procurar os livros que estão lá na parte de textos para ler, tá? Eu vou me concentrar nos números romanos, mesmo porque são os que são mais, que aparecem, claro, né, na escrita com a qual a gente vai trabalhar. Os números romanos, eles são interessantes porque eles são, é claro, da cultura romana, mas eles também sofreram uma certa influência dos números etruscos, especialmente o L, né, do 50, o D do 500, são variações dos números etruscos. Mas existem duas hipóteses sobre a origem da escrita dos números romanos. Uma que eu acho a mais óbvia, né? Eu acho que a outra é bem mais forçando a barra, mas essa é mais recente, que eu vou falar primeiro. É, que é o uso dos dedos da mão. Então você fala um, né? Fala cinco. Então, se você imaginar os cinco, cadê o... É esse V aqui, né? Você faz uma espécie de V com a mão, né? O X, o 10, o L, ou seja, o próprio C do 100, né? O D é mais difícil, é claro, e o M também é mais difícil de explicar nesse sistema, mas dá para entender a variação, né? Existe uma outra hipótese que diz que não, que na verdade é uma prática muito antiga que existe na Itália, na Península Itálica, que os romanos já usavam, né, bem, bem aprofundados no tempo, né, de fazer contas com varetas. Então você teria uma vareta, vou pegar aqui um lápis para servir de vareta, digamos assim. Então você tem uma vareta, aí você tem você tem duas varetas, dois. Você tem cinco, vou pegar um outro lápis aqui para a gente. Então você põe duas varetas assim, né? X, o 10, duas varetas assim. O L, duas varetas assim. Eu não estou sabendo onde a câmera fica. O C, uma vareta talvez dê para dobrar um pouquinho, né? Ou então você pode fazer assim também, né? Oh, meu Deus do céu, assim. Sou péssima disso. O D, eu não imagino como eles faziam com a vareta. E o M, é claro, você precisaria de uma outra vareta para fazer o M. Então, as duas teorias podem ser, cada uma delas,
alguma certa dificuldade, lembrando que como D é de origem etrusca, talvez não tenha muito a ver com essa lógica das varetas. Mas, de qualquer forma, parece que esse sistema de varetas foi usado na Itália até o século XIX da nossa era. Então, de fato, era uma fórmula, não é? Muito comum lá. Uma outra coisa que eu quero ressaltar dos números romanos é que os números romanos, vocês vão ver, apesar dos romanos, assim como os egípcios e os próprios gregos, tivessem a ideia do zero, do vazio, eles não tinham nenhum símbolo gráfico para simbolizar o vazio, o zero, o nada, né? Então, os números romanos, assim como todos os números que existiram até então, eles não consideravam uma representação gráfica para o zero. Isso vai ver, assim, a gente vai ver com quem e como já já. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que muitas pessoas me perguntam, mas tudo bem, a gente sabe até 1000, né? E os romanos não contavam para depois de 1000? Claro que sim. Por exemplo, 3000 são 3 M's, né? Agora, a partir do 3000, você tem o seguinte truque, que também tem a ver com a história das varetas, né? Eles escrevem o número, por exemplo, 4000. Eles escrevem o 4, que vocês sabem é o V, né? E tem que ser assim. Não, é assim. Ah, já não sei. Vou fazer com 5, que é mais fácil. Se eles querem 5000, né? Eles desenham o V e põem uma barra em cima, tá? Então é 5000. Se você quiser aumentar esse milhar, você coloca outra barra em cima, certo? E assim por diante. Então, dessa forma, os romanos trabalhavam com números bastante alargados, né? Com certeza. Eu vou sumir de novo agora. Ora, quem vai conseguir traduzir a ideia de vazio para um símbolo gráfico vai ser a cultura hindu, né? A gente conhece esses números, pelo menos eu aprendi quando era criança, vocês talvez já não mais, porque vocês são de uma geração mais jovem e esse conhecimento já está mais difundido, né, nas escolas. Mas quando eu estudei, pequena, a gente aprendia que esses números eram os números arábicos, né? Hoje, a gente fala que esses números são hindu-arábicos, né? Ou indo-arábicos também, se vocês quiserem tirar o hindu, né? E só botar o indo da Índia. É, esse sistema ele vai ser inventado pelos indianos, né? Mas ele vai ser difundido em todo o Mediterrâneo, no norte da África, na Península Arábica, em um bom pedaço da Ásia Menor, né, da Ásia do Oriente Próximo, pelos muçulmanos, né, pelos árabes muçulmanos. Então, por isso que ficou com essa fama de serem números arábicos, porque são eles os difusores. Aliás, os árabes fizeram muito isso com várias coisas, né? Não só com números, fizeram também com a pólvora, por exemplo, fizeram isso com uma série de outros elementos que foram inventados no Oriente. A pólvora, vocês sabem, foi inventada na China, né? Mas quem difundiu o uso da pólvora foram os muçulmanos, os árabes muçulmanos, que aprenderam com os chineses e difundiram o uso, né? Entre outras coisas, só estou usando isso como exemplo para vocês verem que esses mundos também tinham uma certa circulação, né? Às vezes a gente esquece que essas coisas acontecem. Então a gente tem aí eu tirei da Berwanger essa imagem que eu achei bacana, né? Que mostra a numeração antiga hindu, né? E os númerozinhos embaixo para a gente saber. Alguns são muito semelhantes ao que a gente tem, outros nem tanto. Você tem que usar um pouco a imaginação para enxergar, né? É, Depois a gente vai ver como que isso vai ser
aprisionado pelos muçulmanos, né? Os califas de Bagdá, que não são necessariamente os árabes, né? Os califas de Bagdá já são de de outro ramo étnico, mas isso não é hora da gente corrigir isso aqui. Então eles fazem uma adaptação muito próxima também do hindu, né? E finalmente consolidando os algarismos arábicos. Aliás, a palavra algarismo é uma palavra árabe, né? Que quer dizer o número, os números. E aí a gente vê a representação do nada, que é o símbolo do zero, né? Pra vocês terem uma ideia, só teve uma outra civilização que chegou a essa capacidade de transportar a ideia do vazio para um símbolo gráfico que dissesse que era zero, que era nada, que era vazio, que foi a civilização maia, né? Então, de fato, isso é um avanço enorme. E uma coisa fundamental desses números indo-arábicos é que você pode fazer uma série de combinações com eles e essas combinações criam um novo número, né? Então, na verdade, você tem uma base de 10 números, você tem de 1 a 9, incluindo o zero, por isso 10, né? E se você permutar esses números, você consegue combinações infinitas, sem fim, não tem fim. É um modelo perfeito. E você divide o valor nas casas, né? Na unidade, na centena, na dezena, desculpa, unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante, né? E o zero é fundamental para você dar a ordem de grandeza do número também, né? O zero à esquerda ou o zero à direita faz uma diferença fundamental na escrita do número, né? Então, o número, na verdade, se vamos imaginar, o número 579, você lê 579, né? E você escreve 579, então, ele, na verdade, ele tem uma representação combinada, né? E isso é fantástico, isso é uma invenção realmente facilita enormemente. Mesmo os gregos eles tinham números também, gráficos para números, mas eles usavam a base de 10. Então, por exemplo, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 10 ao cubo e assim por diante, entendeu? Eles usavam a base de 10 para fazer as contas deles. Quem estudou um pouquinho de álgebra aprendeu isso na escola, né? Mas os, os algarismos indo-arábicos são infinitamente mais fáceis de lidar com essas operações matemáticas. E ainda mais se você pensar nos números romanos. Aí, então, nossa, é uma coisa impressionante. Aliás, é importante dizer isso. A difusão dos números indo-arábicos não foi muito fácil na Europa, né? Primeiro porque os caras que estavam distribuindo essa informação eram os árabes, os muçulmanos, os inimigos da cristandade, né? Era os primeiros mercadores italianos que começaram a ver esses números e perceberam como a vida deles ficaria mais fácil usando esses números, eles foram violentamente reprimidos pela igreja. A igreja proibiu o uso desses algarismos, né? Porque considerou uma ameaça vinda do Islã, do mundo muçulmano, dos inimigos, dos infiéis da cristandade, né? Só depois, quando se provou que, de fato, a vida, de uma maneira geral, se facilita de maneira dramática usando-se esse sistema numérico, é que aí as coisas foram afrouxando e começou a se difundir com mais enraizamento esse uso, né? Aqui tem uma outra gravura que eu tirei do livro, que a gente está usando de base, né? É importante porque aqui a gente vê como também evolui a chegada dessas informações na própria Europa, né?
os registros vão variando um pouco. E até a gente chegar ao século XVI, como vocês podem ver, que vai ser o tipo de número que vocês vão ver com mais frequência, variou um bocado, tem coisas bem diferentes, né? Eu quero que vocês notem algumas coisas, como exemplo, 2 que parece com um Z, é, o 7 que às vezes parece um V de cabeça para baixo, né? Esse tipo de coisa acontece muito no manuscrito, e se você não tiver seu olhar familiarizado com esse desenho da letra, do número, às vezes você não consegue ultrapassar a dificuldade da leitura, né? Então, olhem bem para essas coisas, passeiem os olhos de vocês nisso, tentem fixar o 1. O 1 às vezes pode ser um I, pode ser um J, o 7, que pode ser esse V de cabeça para baixo, o 2, que pode ser um Z, né? O 9, que pode ser menos ou mais fechada a bolinha, como vocês podem ver lá em cima, na primeira linha. O 9 não fecha, é como se fosse uma lombriguinha, uma vírgula, né? Então, prestem atenção nessas representações, porque a gente pode dar com elas de vez em quando. E aqui a gente tem uma outra tabela do mesmo livro, mostrando as várias formas como esses algarismos podem ser reproduzidos, né? E aí é o mesmo conselho, prestem atenção, olhem para isso, vejam, porque de vez em quando isso pode aparecer e vocês vão ficar mais atentos, né? É, por exemplo, o 9, por exemplo, ele pode ser uma coisa parecida com arroba, né? Como vocês podem ver. Ou então parecida com um que. Às vezes pode ser muito difícil lidar com essas coisas se você não tiver o olho acostumado para essas variações que os números apresentam graficamente, né? Então, olhem bem para isso, vejam como é que pode ter várias formas de um, várias formas de 2, várias formas de 3, várias formas de 4. O 4 ali, por exemplo, parece um B, né? Várias formas de 5 que parecem um 4, só para deixar a gente perturbado. Várias formas de 6, várias formas de 7. Tem até um 7 que parece um V de fato, e não um V de cabeça para baixo. Um 7 que parece com um 9 que a gente viu no slide anterior, né? Várias formas de 8. Inclusive uma que parece uma ampulheta, muito interessante. E várias formas de 9. E de 0 também, como vocês podem ver, né? Acostumem o olho, né? Vejam isso, não tenham preocupação, apenas olhem, né? E depois, quando a gente encontrar num documento, talvez a gente consiga lembrar dessas tabelas. É bom ter sempre isso à mão, né? Eu tenho deixado as aulas, os PowerPoints disponíveis naquela parte de material, tá? Sem o vídeo, sem os meus comentários, só o, o PowerPoint. Eu monto primeiro e depois eu gravo em cima, né? Então eu estou deixando os PowerPoints sequinhos para vocês poderem baixar e usar, consultar quando vocês quiserem. E essas tabelinhas são importantes. Mas qualquer coisa, vocês também têm o livro, né? Porque eu estou dizendo para vocês que eu tirei do livro. Eu fui preguiçosa, devia ter botado aqui a referência, mas como eu sabia que eu ia falar, eu, eu pulei essa obrigatoriedade, tá bem? Então era isso, gente. A gente queria mostrar para vocês um pouco da história dessa variação da escrita na latina, especificamente da Península Ibérica, falar um pouco dos números também. E na próxima aula a gente vai cair nas dificuldades de leitura. Eu vou fazer um elenco de dificuldades para vocês terem também anotado. E vou falar das normas, né, de transcrição. Então, basicamente, a gente vai estar caminhando para o finzinho das nossas aulas síncronas e já nos preparando para enfrentar a nossa primeira transcrição paleográfica.
tá? Mas sem ansiedade, vamos lá devagar, acostumando o olhar, acostumando a cabeça com uma série de peculiaridades que os manuscritos vão nos obrigar a enfrentar, tá bem? Então, divirtam-se vendo essas coisas.